Oi, gente, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal e hoje eu vou fazer uma maquiagem com vocês que é a cara do verão, bem fresh e bem iluminada. Pra aprender é só continuar assistindo. Quando o assunto é maquiagem de verão, eu acho que a gente precisa tomar um certo cuidado aí na escolha dos produtos e também no peso e na quantidade que a gente vai aplicar, tá? Então, por isso, eu vou começar fazendo a técnica underpainting, que nada mais é do que a gente começar com o bronzer pra depois a gente fazer toda a cobertura. Eu vou usar esse corretivo aqui da Maquia na cor Ebony e eu vou fazer o contorno por todo o meu rosto nas áreas que vocês já conhecem. E detalhe, tá, gente? Eu não vou passar hidratante, porque o meu rosto ele já tá hidratado e também eu já passei protetor solar, tá? Então a gente vai direto aqui pra cobertura. Eu vou fazer numa área maior aqui o meu contorno, porque eu tô bronzeada. Então, para evitar de eu vir de novo com esse produto, eu já vou aplicar em toda essa área para facilitar. Já venho aqui no nariz também, na boca. Vou borrifar a minha esponjinha. Esse daqui é a bruma da Visela para ela ficar um pouco mais úmida, que ela tá seca. E aí eu venho dando batidinhas aqui, nada de arrastar o produto, senão vai tirar o meu hidratante, a minha proteção solar. Então eu só venho dando batidinhas em cima mesmo. Ai, gente, vou ter que tirar esse anel, tá fazendo tec, tec, tec. Agora a gente vai pra parte da cobertura. Eu vou usar esse corretivo aqui basicamente no meu rosto todo, porque é isso, gente, quanto menos maquiagem eu acho que é melhor. E aqui, no caso, o corretivo, ele cumpre muito bem essa função, tá? E como eu também não tô com muita olheira, eu acho que ele vai ser perfeito. Então, eu venho só aqui, ó, nessas partes mais estratégicas. E eu vou espalhar também com a esponjinha. Esse corretivo, ele tem uma cobertura média a alta, mas ainda assim ele é bem confortável pro rosto, tá? Já apliquei o corretivo aqui por todo o meu rosto e agora eu venho com o blush líquido. E, gente, meu blush ele simplesmente derreteu. Eu levei no carro pra me maquiar anteontem e assim, ele tava em pedaços, é que eu reconstruí ele. Mas eu tenho amado esse blush. E eu vou aplicar, ó, aqui no alto da minha maçã, também numa área maior, para dar aquele efeito bem summer look. Esse blush aqui, eu senti que ele é mais pro dia a dia mesmo, então por isso que eu tô querendo usar ele, porque ele não traz tanta cobertura, não tem tanto pigmento, mas eu gostei porque ele é um blush mais translúcido, sabe? Então a gente consegue ver um pouco mais de pele aqui. Inclusive, já testei, fica super bonito quando a gente não quer passar muita maquiagem, mas o blush mesmo pra dar aquela coradinha. Eu gostei bastante. E olha só o viço que ele dá também, a textura que esse blush tem. E aí, é óbvio que eu vou fazer um coradinho aqui também no nariz, pra dar esse efeito mais queimadinho, que eu acho que fica muito fofo. E ó, só pra vocês terem uma noção, pra gente fazer uma resenha rapidinho aqui com esse blush, eu vou aplicar um pouquinho mais aqui nessa parte de cima pra trazer um pouco mais de intensidade e mostrar pra vocês que com ele é super possível de construir camadas, de deixar um pouco mais intenso, mas é aquilo como eu disse já nos vídeos anteriores, tá? Esse é um tipo de produto que eu não indico você aplicar diretamente no rosto, ainda mais se você já aplicou a sua base, do protetor solar, enfim. Sempre venha com o auxílio de uma esponjinha ou de um pincel pra evitar de abrir buraco aí na sua maquiagem, tá bom? Mas olha só como ele fica um pouco mais intenso, traz um pouco mais de cobertura também. E aqui, gente, eu vou deixar assim, porque já já eu vou esfumar, vai ter o corretivo também de iluminação.
Então pode deixar um pouquinho mais forte, porque depois a gente vai esfumar tudo isso. Pra gente fazer a iluminação dessa área das olheiras, eu vou misturar 2 corretivos, tá? Aqui na verdade é uma base e um corretivo. Essa daqui é a base de Anaconda Cosméticos na cor claro, e essa daqui é o corretivo 03 da Kiko. Começo iluminando então a região abaixo dos olhos e também já um pouquinho aqui no cantinho externo para trazer esse efeito lifting. E aí com o corretivo da Kiko, eu vou aplicar em cima para não ficar muito amarelado, tá? É mais por isso. E aí para trazer um efeito mais natural, ao invés da esponja, a gente vai esfumar com o pincel, que eu também gosto bastante desse efeito. Querendo ou não, a gente tem um pouco mais de controle no movimento, no peso. Então, acaba mesmo dando esse aspecto mais leve, esse acabamento mais natural aí pra pele. Tá vendo que não precisa se preocupar muito com a intensidade do blush aqui? Porque, querendo ou não, a gente tá aplicando outro produto, vem e esfuma, e aí esfuma de novo. Então, fica depois tudo ornando. Ai, Bia, mesmo no calor, você acha que é necessário aplicar tudo isso de corretivo? Gente, de verdade, na minha humilde opinião, sim. A gente não é a Hailey Bieber para fazer um pontinho em cada olho. Então, eu gosto, é o meu tipo de maquiagem, mas se você não é muito fã de carregar muito na maquiagem, e isso que de verdade, tá? Eu acho que as minhas maquiagens, elas, apesar de serem muito elaboradas, elas dão um efeito muito natural. As minhas clientes falam que é o filtro do Instagram da vida real. Então, eu acho que assim, não tem necessidade de diminuir a quantidade, porque senão pode ser que você se frustre por conta da falta de cobertura, sabe? Então, é questão de teste, é questão de gosto, mas aqui eu garanto pra vocês que no final, no resultado final, não fica muito exagerado, fica na medida, tipo assim, eu me aprontei pra sair, sabe? Não importa onde você vai, com quem você vai sair, mas assim, é uma maquiagem que você vai estar arrumada e belíssima. E é claro que pra essa maquiagem durar o dia inteiro e você se sentir segura, não ficar grudando, a gente precisa com certeza selar essa pele, tá? Então eu vou usar esse pó compacto aqui da Catarine Hill com a Prilessa. Ele é da fórmula antiga, se eu não me engano, mas assim, gente, ele é perfeito. Tem a nova versão dele, que é da tampinha nude, mais off, que também é incrível, eu tô doida pra comprar. Só vou terminar esse daqui, né, óbvio. E o que que acontece? A maquiagem, ela precisa do pó pra ser resistente, pra ter uma durabilidade boa. Porque senão a sua maquiagem, ela vai abrir, ela vai craquelar, tá? Então tem muita gente, aqui inclusive nos meus cursos de automaquiagem, as minhas clientes, elas veem o pó como se fosse o vilão da história, sabe? E, gente, não é assim, eu garanto pra vocês. O pó, se ele é bem usado, se ele é usado de uma forma estratégica, inteligente, com precisão, com uma leveza na mão, ele vai ser o aliado aí da tua maquiagem, porque ele que vai trazer aquele efeito Photoshop, ele vai minimizar as tuas linhas, criar uma projeção caso você tenha uma olheira um pouco mais profunda. Então, o pó, ele é o aliado, independente da estação, tá? Eu sei que agora é verão, a gente fica um pouco mais incomodada com o desconforto da maquiagem, mas o pó não pode faltar, é o must have da sua maquiagem, tá bom? E por conta disso, eu vou usar o pó com um pincel para trazer essa leveza e esse aspecto mais natural que eu tenho batido bastante nessa técnica. Volto aqui de novo, então, com a minha esponjinha para tirar todo o vinco, toda a marcação. E com o meu pó, eu já venho aplicando aqui nessa região abaixo dos olhos. Vocês viram que eu começo aqui na aba do nariz, porque aqui também é uma área que tem bastante brilho. E aí eu vou selando também aqui para tirar esse efeito brilhante, porque, gente, ninguém merece. Dá aspecto de suada, sabe? Aqui o segredo é você selar mesmo, tá? Não se preocupe com a quantidade, porque pelo fato da gente estar aplicando com o pincel, então ele vem muito menos comparado àquelas esponjinhas de veludo. Mas olha só a diferença, vocês conseguem perceber?
Já aplicamos o pó solto, agora a gente precisa selar o nosso contorno e o blush também, tá? É lógico que esse efeito aqui, mais brilhante, é porque a gente aplicou os produtos cremosos, mas a gente não pode, gente, sair de casa sem selar. A não ser que você vá ali na esquina, vai comprar um pãozinho, mas se não, gata, se você vai passar o dia inteiro fora, você precisa selar todo esse rosto, tá? E tudo bem que o pó, ele matifica o rosto, mas na verdade a gente vai fazer uma escolha inteligente, que é aplicar produtos acetinados, que tem um leve brilhinho aqui para conseguir trazer de volta esse viço e esse aspecto mais natural e brilhoso para a pele, tá? Então eu vou usar essa sombrinha aqui da Dior como contorno. Então eu vou aplicar aqui, vai selar toda essa região e também deixar a minha pele mais brilhosa. Mas, gente, eu não vou mentir pra vocês, tá? Eu amo um contorninho mate, um contorninho mais opaco. E no contorno do nariz eu vou aplicar um pozinho mate mesmo, até porque aqui não precisa de brilho, tá? E aí sim eu faço a selagem desse corretivo também. Pra selar o meu blush, eu vou usar esse daqui, que ele é opaco mesmo, porque depois eu vou vir com o iluminador bem em cima aqui, pra trazer de volta esse brilho. Então, vai dar tudo certo. Vou aplicando ele bem aqui no alto mesmo da maçã, bem próximo à olheira, bem aqui de baixo mesmo. Então, eu vou começar usando esse pó aqui, e eu vou aplicar somente no côncavo, com movimentos de vai e vem mesmo. Só para trazer um pouco mais de marcação aqui, de definição. Não, e o pior é que eu nem tô tão bronzeada do jeito que eu gostaria de estar. Porque, gente, o meu melasma, ele simplesmente atacou de um jeito que eu tô com o rosto assim, ó, todo manchado. Então, eu decidi mesmo tomar um pouco mais de cuidado nessas férias. Então, eu fui muito mais cautelosa. Porque, como eu disse, né, no vídeo anterior, eu sou muito inconsequente do bronze. Então, ficava lá torrando o tempo inteiro, mas pra quem tem melasma, gente, isso é um perigo. E ó, eu vou usar o mesmo iluminador, que é esse daqui da Dior, e eu vou aplicar praticamente em toda a minha pálpebra, pra criar um pouco mais de conexão com a cor, tá? E também porque eu acho que esse brilho fica muito bonito. Ó, em toda a pálpebra. E, gente, com o dedo mesmo. Porque eu acho que brilho assim, ele fica mais bonito, fica mais potente, sabe? Quando a gente aplica com a pontinha dos dedos mesmo. Feito isso, eu vou criar uma base bem fininha com esse lápis marrom da Suellen Makeup. E eu vou criar um leve contraste aqui pra esse olho. Só pra essa maquiagem não ficar só iluminada, sabe? Tem um pouquinho mais de intensidade e drama aqui também. E vocês sabem que eu já falei pra vocês que quando a gente passa rímel, esse tracinho aqui bem sutil, gente, ele faz toda a diferença no efeito dos cílios. Então eu gosto muito mesmo. Porque aí tira aquela simplicidade da maquiagem, sabe? Mostra que a gente se atentou aos detalhes, deu um acabamento ainda mais bonito. Ó, é isso, é só uma sujadinha mesmo, tá vendo? E aí, com um pincelzinho, eu venho esfumando esse traço. Pode ser movimentos de vai e vem, que aqui vai ajudar. E o lápis, gente, ele precisa ser bem molinho, bem manteiguinha pra facilitar, porque senão é melhor fazer primeiro de um lado e aí depois ir pro outro. Com esse bronzer aqui, e eu vou selar um pouco esse pó pra evitar de ficar transferindo, de ficar manchando. E também eu dou uma leve sujadinha aqui embaixo pra trazer também um pouquinho mais de sombra. Mas eu venho só aqui no cantinho, tá vendo? Bem pouco mesmo. E o que eu gosto muito de fazer para trazer mais esse aspecto de viço para a pele é usar um iluminador bem líquido e aplicar por cima
do nosso iluminador que a gente acabou de aplicar também. Gente, eu não sei se vocês conseguem ver daí, mas assim, fica incrível. Vou até aplicar um pouquinho mais. Aqui tem que ser com a mãozinha bem leve, tá? Pra evitar de abrir buraco. É sempre assim na maquiagem, gente, não adianta. Tem que ter leveza, tem que tomar muito cuidado com o peso da mão e sempre com batidinhas. Olha só. E é claro que o que não pode faltar aqui, além da boca, gente, que eu sei ainda não finalizamos, tá? Mas, obviamente, são as minhas pintinhas, que eu tô viciada. Esse ano, com certeza, vai ser o ano que eu vou caprichar nessas pintinhas aqui, porque, gente, fica muito fofo. Ainda mais nessa época. Você pode usar e abusar, com certeza, para criar umas sardinhas aí de verão também. Eu gosto de cobrir as minhas pintas naturais e também gosto de criar algumas assim, conforme o coração mandar, gente. Não tem muito segredo. Usei esse lápis aqui da Belle Femme, que é na cor 09. Ele é um dos meus favoritos, porque ele tem esse fundinho um pouco mais acinzentado. Fazer uma boca bem esfumada, para dar um efeito de bocão. E aí, com o mesmo blush que eu apliquei nas maçãs, eu vou usar também aqui no centro dos lábios e também esfumo. Vou finalizar com o meu lip oil. Esse daqui é o de Anaconda. Eu recebi agora e, gente, eu tô apaixonada porque olha só essa textura. Não, gente, de verdade, a Anaconda entrega tudo quando o assunto é lip oil e gloss. É mais um que eu tô apaixonada. Olha só isso. E esse, então, foi o resultado final do nosso makeup look. É uma proposta bem leve, bem fresh e muito iluminada, porque eu acho que é isso que o verão pede. Eu espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima. Beijos e até mais!